Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de número 128, item 7 do capítulo 16. Capítulo 16, que para quem está fazendo o curso, seguindo o nosso cronograma, que está assistindo a posteriori, é a nossa última videoaula expositiva de 2024. Depois é só 2025, já no capítulo 17, troca indireta. Então, vamos conhecer os meandros que viabilizam o cálculo monetário, que é o uso da moeda. Item 7 do capítulo 16, reputação comercial. É importante deixarmos claro, né, que o que nós estamos vendo aqui no capítulo Os Preços são ferramentas, além de conhecimento econômico, mas são ferramentas de cunho é, altamente ferramental, operacional, para o dia a dia do empreendedor. Tomadas de decisões, saber quando é melhor deixar perecer alguma coisa no estoque e vender a preço monopolístico, usando tentativa e erro, sabendo dos riscos, como todo negócio tem risco, inclusive decisões dentro do negócio. E, digo mais, aqueles que souberem aproveitar o que nós estamos falando, com certeza vão muito longe. Reputação comercial. Convém reiterar, mais uma vez, que o mercado é composto de pessoas que não são oniscientes e que possuem apenas um conhecimento mais ou menos incompleto das condições correntes, das verdadeiras coisas, da verdade. Ninguém tem o conhecimento de tudo que acontece. Não somos oniscientes. O pré-julgamento, o preconceito, os conceitos errados, tudo, tudo faz parte do ser humano e da nossa vida em sociedade. Devemos procurar ser pessoas melhores? Sim, mas a perfeição não cabe a nós. O comprador deve contar sempre com a honorabilidade do vendedor. Mesmo na compra de bens de produção, o comprador, embora seja geralmente um perito no assunto, um empresário que é perito no que está comprando para vender depois, depende, numa certa medida, da confiabilidade do vendedor. Isto é ainda mais verdadeiro no mercado de bens de consumo. O cara que entra na loja, que entra num restaurante, neste caso, na maior parte das vezes, o vendedor tem mais experiência técnica e comercial do que o comprador, é natural. Quem produz alguma coisa tem mais experiência técnica do que quem compra. Quem vende tem mais do que quem compra. A tarefa do comerciante não é apenas vender o que o cliente pede, deve frequentemente aconselhá-lo na escolha da mercadoria que melhor possa satisfazer suas necessidades. Tecnicamente, em tese, se não houvesse jogos de interesse, né, de se vender o mais caro, por exemplo, de um comerciante, em tese, se não houvesse isso, ele é a pessoa que deveria indicar o que o cliente deve comprar. O varejista não é apenas um vendedor. O varejista é o cara que está no comércio, varejo. O atacado é o cara que vende para quem está no varejo. É também um amistoso conselheiro. O público não patrocina cada loja descuidadamente. O homem prefere, sempre que possível, uma loja ou uma marca com a qual ele mesmo ou amigos dignos de confiança tenham tido uma boa experiência anterior. Isso não é uma questão de pessoa, tem pessoas que são assim e tem pessoas que não são assim. Todo mundo, no uso do seu atributo lógico, pensa dessa maneira. Ah, mas eu gosto de experimentar coisas novas. Óbvio que você tem é mais útil para você a oportunidade de ter boas experiências e até más experiências, o risco, do que a certeza da boa experiência. Ainda assim, é uma ação humana. Mas, na maioria dos casos, o homem prefere, sempre que possível, uma marca que ele conheça. Até porque a fidelidade à marca e à loja é, em última análise, você dizer para si mesmo que você não viveu uma vida de erros. Não estou dizendo que seja um erro, não, mudar de loja, mas
No seu subconsciente, fazer a mesma coisa é, na próxima vez, avalizar que tudo que você fez no passado não foi em vão. É um pensamento lógico, a priorístico, lá do centro do nosso cérebro, que ninguém para pensar, mas que de fato é assim. E que com certeza trouxe a humanidade até esse ponto, porque isso fez com que a gente aprendesse com o passado e não tivesse que repetir muitas vezes os erros. A boa reputação comercial é o renome que um comerciante conquista graças ao seu comportamento anterior. Implica na expectativa de que quem tem boa reputação continuará fazendo jus a essa fama. A boa reputação não é um fenômeno que só ocorre nas relações comerciais, está presente em todas as relações sociais. Determina a escolha do cônjuge, dos amigos e dos candidatos a votar nas eleições. A cataláxia lida apenas com a reputação comercial. Poderemos discutir praxeologicamente da ação humana sobre a escolha do cônjuge, porque o homem, durante muito tempo, escolhiam as mulheres mais virtuosas, aquelas que tinham um comportamento mais conservador, que não eram dadas ao sexo antes do casamento. Podemos explicar tudo isso. Pouco importa se a boa reputação é merecida ou se é apenas fruto da imaginação e de ideias falaciosas. Pouco importa. O que conta na ação humana não é a verdade, tal como possa parecer a um ser onisciente, mas as opiniões de pessoas passíveis de erro. Mises, velho de guerra. Existem situações nas quais os clientes estão dispostos a pagar um preço maior por um produto de uma determinada marca, embora produtos similares, de mesma estrutura física e química, sejam mais baratos. Os especialistas podem julgar irracional este comportamento, mas ninguém tem capacidade suficiente para ser especialista em todos os campos que são relevantes para suas escolhas. Por isso, frequentemente as pessoas substituem o conhecimento do verdadeiro estado das coisas pela confiança que depositam em outras pessoas. O consumidor normal nem sempre seleciona o artigo ou o serviço que deseja, mas o fornecedor em quem confia. Paga um prêmio para aqueles em quem confia. O papel que a boa reputação desempenha no mercado não enfraquece nem restringe a competição. Todos podem adquirir uma boa reputação, como também podem perdê-la. Muitos reformistas, impelidos por seus preconceitos em favor de governos paternalistas, preconizam a adoção de certificados de qualidade emitidos pela autoridade em substituição às marcas comerciais. Parece drástico, né? Isso daqui. Mas eu duvido que alguém que esteja assistindo, não tem gente liberal de verdade, minarquista, assistindo essas aulas. Mas se você procurar saber na sociedade, muitas pessoas vão, de fato, dizer que as agências reguladoras desempenham um papel preponderante, que a vigilância sanitária é extremamente necessária, que os alvarás de licença de funcionamento são coisas muito boas. Teriam razão essas pessoas que eu acabei de falar, se os dirigentes e burocratas fossem dotados de onisciência e perfeita imparcialidade, o que não são. Por mais honestos que sejam, não são donos nem oniscientes. Porque a onisciência preconiza, inclusive, o grau de relevância de uma cozinha suja no preço final que alguém possa pagar. Uma vez que uma cozinha asséptica pode custar tão caro que mate 90% das pessoas de fome. Às vezes, melhor uma cozinha suja e um prato na mesa do que uma cozinha estéril de bactérias com pratos somente para a classe A. Essa onisciência que Mises está falando. Mas, como esses funcionários não estão imunes às fraquezas humanas, a efetivação de tais planos simplesmente substituiria os defeitos dos cidadãos pelos dos delegados do governo. O tamanho da corrupção
é o tamanho da intromissão do governo no mercado. E sempre será. Não se faz um homem mais feliz impedindo-o de escolher entre uma marca de cigarros ou de comida enlatada que mais lhe agrade e outra que menos lhe agrade. Para aqueles que acham que pode escolher o que a sociedade pode ou não comprar, pode ou não fazer, fica essa frase aí de efeito. Adquirir uma boa reputação requer não apenas honestidade e zelo no trato com os clientes, como também implica em gastos. É preciso certo tempo para conseguir uma clientela firme. Até consegui-la, talvez seja necessário suportar perdas a serem compensadas por lucros futuros. Do ponto de vista do vendedor, a boa reputação comercial é, por assim dizer, um fator e um fator de produção necessário, tá? Tá faltando um D aí, um fator de produção necessário que, consequentemente, tem o seu preço. Do ponto de vista do vendedor, do dono do comércio, do dono da indústria, a boa reputação comercial é, por assim dizer, um fator de produção necessário que, consequentemente, tem seu preço. Não importa que, habitualmente, o equivalente em moeda da boa reputação não conste dos lançamentos contábeis nem apareça nos balanços. É porque de difícil avaliação. Quando um negócio é vendido, um preço é pago pela boa reputação, desde que seja possível transferi-la ao adquirente, a marca normalmente. Consequentemente, há um problema da catalaxia, investigar a natureza dessa coisa específica chamada reputação comercial. Então, se tem valor no âmbito da economia de mercado, é papel da catalaxia estudá-lo. Ao examiná-la, devemos distinguir três casos diferentes. Caso um, a boa reputação comercial faculta ao vendedor. Então, nós vamos olhar isso não do aspecto, ai, como eu gosto de ter boa reputação, subjetiva. Nós vamos olhar de uma forma praxeológica, cataláctica. A boa reputação comercial faculta ao vendedor a possibilidade de vender por preços monopolísticos ou de discriminar entre as diversas categorias de compradores. Este primeiro caso não difere de outros exemplos de preços monopolísticos ou de discriminação de preços. Ou seja, esse cara tem uma reputação comercial tamanha que ele coloca o preço dele num nível que não é o preço. A camiseta dele custa 5 vezes o preço de uma camiseta convencional. Mas usar uma camiseta com a sua marca no peito é algo que traz status. Uma caneta Montblanc escreve tanto quanto uma caneta Bic. Mas há quem compre uma caneta que custa 1000 vezes o valor da outra. Caso 2. A boa reputação comercial permite ao vendedor tão somente vender a preços equivalentes aos dos seus competidores. Se não tivesse uma boa reputação, não conseguiria vender nada, a não ser que diminuísse os preços. Neste caso, a boa reputação é tão importante quanto as instalações do seu negócio, a manutenção de um estoque de mercadorias bem sortidas e a contratação de bons ajudantes, de bons vendedores. Os custos incorridos para adquirir uma boa reputação representam o mesmo papel de outros gastos mercantis. Como já disse, é, é custo de produção a propaganda comercial, é custo de produção a reputação comercial, neste caso, principalmente. Devem ser cobertos da mesma maneira, pelo excedente da receita total sobre os custos totais. Caso 3. O vendedor, num círculo limitado de clientes fiéis, desfruta de uma reputação tão boa que lhe permite vender por preços superiores aos cobrados pelos seus competidores de menor renome. Não obstante,
esses preços não são preços monopolísticos. Por quê? Porque ele continua vendendo tudo dentro desse mercado. Quando a gente fala mercado e preços competitivos, não estamos dizendo que todos os preços são iguais. Lembrem-se que preços monopolísticos têm considerações a serem feitas. Primeiro, monopólio. Segundo, uma curva de demanda apropriada. No mercado livre, concorrência, existem preços maiores e menores que estão andando, mas todos os produtos atendem a toda a demanda do mercado. Neste caso, este cara tem clientes fiéis e que lhe permite vender por preços superiores do que os outros, e está tudo bem. Não obstante, esses preços não são preços monopolísticos. Mais uma vez, não resultam do propósito deliberado de restringir as vendas para aumentar a receita líquida. Ele quer vender tudo. Pode ser que o vendedor não tenha a possibilidade de vender uma maior quantidade, como é o caso, por exemplo, de um médico que atende o máximo possível de clientes, embora cobre mais caro que os seus colegas menos solicitados. Pode ser também que a expansão de vendas requeira investimentos adicionais e que o vendedor ou não disponha de capital ou considere que existem aplicações mais rentáveis. Neste caso, o que impede uma expansão da produção e da oferta de mercadorias e serviços não é uma ação propositada da parte do vendedor, mas uma situação do mercado, certo? Então, não é a tentativa de enviar preços monopolísticos ao mercado. Como a interpretação equivocada desses fatos tem gerado toda uma mitologia de competição imperfeita e de competição monopolística, é necessário fazer um exame mais detalhado das considerações de um empresário que está ponderando os prós e contras de uma expansão do seu negócio. Então, o que ele está fazendo aqui, Mises, na nossa cabeça, no conjunto da obra? Ele explicou a questão de preços monopolísticos e deixou claro que ganho, aquele Tzinho, Szinho mais Tzinho, o ganho monopolístico, não é algo intrínseco da função do empresário, mas um bônus por ter o monopólio de alguma coisa. E agora, o que ele está mostrando é a questão da reputação comercial e como isto pode fazer efeito, e aí sim, diferenciando a interpretação equivocada, chamar isso de competição imperfeita, que é o mercado, e é uma competição perfeita, e de competição monopolística, que não é o caso, é necessário fazer um exame. E Mises vai fazer esse exame, para que fique na cabeça de todos nós. Expandir uma instalação produtora, tanto quanto aumentar a produção, ao passar de uma utilização parcial para a plena utilização de uma instalação produtora, requer investimento adicional de capital, o que só é oportuno se não houver outro investimento mais lucrativo disponível. Gastos adicionais de publicidade também significa aporte adicional de capital, só para que vocês entendam. Então, quando o ministro está escrevendo isso, ele está pensando como um homem de negócios deveria pensar. Porque quando eu li essa frase, muito provavelmente muitas pessoas pensaram em uma nova unidade fabril, e não naquele dinheiro que ele resolve colocar numa propaganda de TV, sendo que é a mesma coisa. É isso que Mises está dizendo em última análise. Mesma coisa no sentido custos de produção. Não, mesma coisa, obviamente, que são coisas distintas. Então, vou ler novamente. Expandir uma instalação produtora, tanto quanto aumentar a produção ao passar de uma utilização parcial, a uma utilização de uma instalação produtora. Ah, não, Rodrigo, então você falou bobagem. Gasto comercial não vai fazer com que o cara do comércio saia aumente a sua produção, passando de uma utilização parcial a uma plena utilização produtora. É sim, é a mesma coisa. Quando ele disse no exemplo acima do caso 3 que o cara tem algumas peças de roupa que ele não vende no seu estoque, então ele está usando uma utilização parcial. E é isso que ele está querendo dizer.
requer um investimento adicional de capital que só é oportuno se não houver outro investimento mais lucrativo. Deixa até uma nota em amarelo. Por que Mises sempre fala isso, Rodrigo? Porque ele sempre faz questão de deixar isso claro. Se não houver outro investimento mais lucrativo disponível. Às vezes, e é isso que todo homem de negócio deveria fazer naturalmente, eu tenho lá o comércio, vou fazer o caso do comércio, porque no caso do comércio você expande para a indústria de forma muito fácil. E eu vendo 80% do meu estoque e renovo e perco aquela parte, e eu penso, horas, se eu melhorar, fizer um coquetel aqui, fizer alguma coisa, eu consigo vender tudo. Só que o gasto para fazer isso é de R$ 10.000. Ao fazer isso, eu vou estar aumentando a minha receita atual e eu iria perder esse estoque em R$ 15.000. Eu estou ganhando R$ 5.000, correto? Eu ia jogar fora, eu ia ter que guardar, doar, sei lá, e vou gastar 10 em qualquer coisa que eu estou fazendo, seja propaganda, seja isso, aquilo lá, para os riscos, e vou ganhar 5.000. É nessa hora que o lucro é subjetivo. Eu vou investir 10 para tentar ganhar 15 e vou falar assim, mas e se eu não fiz, e se eu vender só 12? Quais são os riscos? E é isso que sempre a gente fala que o lucro é subjetivo. Por quê? Porque ele vai fazer comparação com gastos adicionais, esses gastos adicionais, que são aportes adicionais de capital, ele vai fazer comparações com outros investimentos sempre. Por exemplo, eu tenho 10.000 para fazer essa ação. Eu posso transformar 10 em 20, ganhar 10 em 15 dias. Existe um risco aí. Eu posso pegar esses 10 e colocar numa aplicação que me devolva 15 com toda certeza, nesses mesmos em 30 dias. E aí é que vem a grande pergunta. O que você escolhe? Ponho 10 e tenho certeza que pego 15 em 30 dias, ou ponho 10 e corro o risco de perder 10, de perder 9, 8, 7, 6, 5, 4, ganhar 1, 2, 3, 4 até 20. É uma escolha. E a escolha não é quantificada, é qualificada. Então, todo lucro é subjetivo. Ele está sempre em base comparativa com outra coisa. Pouco importa se o empresário é suficientemente rico para investir recursos próprios ou se precisaria tomá-los por empréstimo. Este capital próprio do empresário, que não é empregado na sua firma, não está ocioso. Você está explicando o seguinte: aquelas pessoas que falam, era dinheiro meu mesmo, eu arrisquei o que é meu. Nenhum capital está ocioso. Quem pensa assim já é um empresário de péssima qualidade. Está sendo utilizado em algum outro setor do sistema econômico. Todo o dinheiro está. Seja ele poupado no banco. Para serem empregados na expansão do negócio em questão, estes recursos terão de ser retirados do seu atual emprego, dinheiro em caixa, mesmo quando excede as proporções correntes e é chamado de entesouramento. Tem seu papel na sociedade. Se alguém aqui muito inteligente estivesse perguntando, horas, Rodrigo, mas se ele gasta mal, investe em marketing, ele deixou outra pessoa rica. Então, o mercado girou esse dinheiro. Esta é a falácia da janela quebrada. Do livro O que se vê e o que não se vê, de Frederic Bastiat. Bastiat, um grande jurista, mas que também era um grande economista, talvez um dos maiores do mundo, por conta desse livro. O que se vê e o que não se vê. Vale a pena muito, mas muito, mas muito. É um livro curto, pegar para ler. O que se vê e o que não se vê. Que são as questões de curto e longo prazo, que Mises colocou há pouco aqui, que provavelmente ele bebeu lá de Bastiat, que é antecessor a ele cronologicamente. Então, vale a pena, muito a pena, se debruçar em Bastiat e entender a história do que se vê e o que não se vê.
O empresário só mudará de posição se esperar dessa mudança um aumento de sua renda líquida. Acresce ainda que existem outras dúvidas que podem dificultar o desejo de expandir uma empresa próspera, mesmo que a situação do mercado pareça ser propícia. O empresário pode duvidar da sua própria capacidade para dirigir com sucesso uma empresa maior. E eu mesmo, Rodrigo, sempre tive certeza da minha incapacidade disso. Pode também ser influenciado pelo exemplo proporcionado por empresas prósperas, para as quais a expansão foi ruinosa. São vários os casos. E eu não quero fingir humildade à toa. Eu sempre achei que fazer crescer uma empresa estava além das minhas capacidades, porque um grande CEO tem mais capacidades de comportamentais do que técnicas. E as minhas capacidades comportamentais, a minha sutileza, e eu sou embaixador do foro, hein? É só Deus para colocar a gente, um cara como eu, como embaixador de alguma coisa. Porque eu sou um elefante numa loja de cristais. O raciocínio lógico, para mim, ele é tão, tão necessário como o ar que eu respiro, que eu não penso duas vezes a ponto de levantar uma questão para exercitar o raciocínio lógico que ofenda todo mundo. É involuntário. Eu levanto a questão. Fiz isso com o Danilo e com o Rafael, sócio dele, por conta da visita do Thales Gomes, esses dias, sobre a valoração das coisas. Eles não entenderam. Provavelmente o Rafael pensou, o Rodrigo deve faltar caráter para ele. Mas eu não consigo não fazer. Eu preciso testar como as pessoas medem seus valores, mesmo que só se mede na ação, mas na intenção de ação. E eu crio os raciocínios praxeológicos, de forma que eu conheço mais ou menos como aquela pessoa poderia agir. E eu não consigo abrir mão disso. E eu faço isso naturalmente. E isso é algo muito ruim como soft skills, como qualidades comportamentais. Muito ruim. Eu tinha ciência que se eu tivesse que crescer, eu tinha que deixar esse papel para outra pessoa. Um comerciante que, graças à sua esplêndida reputação, tem possibilidade de vender por preços mais elevados que os de seus competidores de menor renome, poderia, obviamente, abster-se de usufruir desta vantagem e reduzir os seus preços ao nível de seus competidores. Como qualquer vendedor de mercadorias ou de trabalho, poderia abster-se de tirar o máximo de vantagem da situação do mercado e vender por um preço tal que a demanda supere a oferta. Ao agir assim, estaria presenteando algumas pessoas. Sempre que você vender muito rapidamente, e eu aprendi isso na Cirela, não vou citar o nome do dono da Cirela, todo mundo sabe, mas reza a lenda, e como ele é um cara que faz muita benemerência, talvez nem condiga com o que eu vou dizer, mas era uma lenda dentro da empresa, de que certa vez lançou-se um empreendimento imobiliário que vendeu tudo em um dia. E os judeus conhecem, Mises era judeu também, mas conhece de economia austríaca no nascimento, no cortar o cordão umbilical ou no prepúcio, no tirar o prepúcio. Eu acho que deve ser isso. Por que que eu digo isso? Porque ele mandou embora a equipe de corretores que vendeu tudo no lançamento. Mas, Rodrigo, você gosta dessa venda? Eu gosto, mas estou errado. Por quê? Porque eu sou esse comerciante que vende abaixo do preço de competição natural. Por quê? Porque eu estou colocando um preço tal onde a demanda supera em muito a oferta, onde eu poderia ter preços mais elevados, de tal forma que eu conseguiria. Mas como a gente começa alguma coisa sem saber, lembra? Você precisa testar. Nós vamos ver mais para frente ferramentas de começa vendendo num preço e muda para outros, sem levar em conta questões de temporalidade. São questões empresariais, de aumento de preço para ajustar a oferta e demanda,
questões de temporalidade, como reajustes de NCC, por exemplo, ou de estar mais próximos de um apartamento estar pronto do que na planta que tem os riscos, são coisas completamente distintas. Quem quiser mais informações sobre isso, me procure. Os beneficiários seriam aqueles que puderam comprar por esse preço menor. Outros, embora dispostos a pagar o mesmo preço, ficariam de mãos vazias, porque a oferta não teria sido suficiente. Outra restrição na produção e oferta de qualquer artigo decorre sempre de decisões de empresários desejosos de obter o maior lucro possível e de evitar perdas. O traço característico dos preços monopolísticos não deve ser procurado no fato de os empresários não terem produzido maior quantidade do artigo em questão e, consequentemente, não terem provocado uma queda de seus preços. Mais uma vez, só existe preço monopolístico quando você tem monopólio. Ninguém pode ir lá e alterar a curva de demanda, que é o item 3 do capítulo do item anterior. Então, o traço característico de preços monopolísticos não pode ser procurado, tentado achar equivalência no fato de empresários não terem aumentado sua produção, uma maior quantidade do artigo em questão e, consequentemente, ter provocado a queda no preço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode até resultar no mesmo preço no final. Poderia, em valores, que a gente nunca saberia, porque nunca se sabe nem qual é o preço ótimo monopolístico. Nunca se saberia dessas coisas. Mas supondo que acontecesse um dia da gente passar uma régua na nossa vida e ver tudo e conhecer o que aconteceu, poderia ter acertado. A questão toda não é essa. A questão é que uma te garante uma certeza de que ninguém pode oferecer seu produto e, baseado neste fato, você tem uma questão de poder reduzir a oferta de tal modo que te traga uma receita maior. E o outro caso é um caso de você não investir, mas alguém pode investir e atender o mercado e vender mais. Tampouco deve ser atribuído ao fato de que fatores complementares de produção permaneceram sem utilização, embora seu emprego pudesse ter reduzido o preço do produto. Então, um pouco, traduzindo isso, Rodrigo, o que ficou assim, deve ser atribuído ao fato de que fatores complementares de produção permaneceram sem utilização, embora o seu emprego pudesse ter reduzido o preço do produto. O que ele quer dizer com isso? Produção em larga escala. Já explicou lá atrás. É que o Mises tem mania de, ao invés de falar da produção em larga escala, ele colocar a definição para você pode ser obrigado a lembrar do que é e tá com a definição na cabeça. A produção em larga escala faz com que fatores complementares de produção permaneçam sem utilização, perdão, a não adequação para a produção em larga escala mantém fatores complementares de produção sem utilização, que se fossem utilizados, cairiam o preço do consumo do produto, o preço da produção do produto. E ele vendendo no mesmo preço, ele teria maior lucro. A única questão relevante é saber se a restrição da produção resulta da retenção pelo proprietário, no caso monopolista, de determinados bens e serviços, a fim de obter preços mais elevados para o restante. Então, aí seria monopolista. O traço característico dos preços monopolísticos reside no desrespeito aos desejos dos consumidores. Um preço competitivo para o cobre significa que o preço final do cobre tende a um ponto no qual as jazidas são exploradas na medida permitida pelos preços dos fatores complementares de produção não específicos necessários. Quem? A mina marginal não produz renda. Aquela mina que produz a um custo maior do que o mercado está comprando, ela fecha. Como tem minas de ouro fechada? A partir do momento que o preço do ouro começa a subir tanto que essa mina marginal vale a pena, ela volta a entrar para o mercado. Então, um preço competitivo para o cobre significa que o preço final do cobre
tende para um ponto no qual as jazidas são exploradas, na medida permitida pelos preços dos fatores complementares de produção não específicos necessários. Maquinaria, dinamite, gente batendo lá no martelo, ponto e vírgula. A mina marginal, que não atende esse quesito, não produz nada, não produz renda. Os consumidores estão obtendo todo o cobre que eles mesmos determinam, tendo em vista o preço que atribuem ao cobre e a todas as outras mercadorias. Um preço monopolístico do cobre significa que as jazidas são exploradas com menor intensidade, porque isso é mais vantajoso para os proprietários. O capital e o trabalho que teriam sido empregados na produção adicional de cobre, se a soberania dos consumidores não fosse infringida, são empregados na produção de outros artigos para os quais a demanda dos consumidores é menos intensa. Mas se existem outras minas paradas, se ele faz isso, outras minas entram no mercado. Os interesses dos proprietários das jazidas de cobre prevalecem sobre os dos consumidores. Se só pudesse ter alguém dono das jazidas de cobre, monopólio. Ou o monopólio marginal, é uma mina que é extremamente eficiente, e as outras todas são 10% da eficiência da mina. Ele vai ter o monopólio marginal, como a gente aprendeu. E quem está aqui assistindo essa aula, porque eu convidei para ver como que é possível de se usar economia austríaca para os negócios, essa é uma boa aula para isso, espero que se motivem a fazer o curso inteiro. Porque senão você vai fazer o curso de trás para frente. Você vai assistir essa aula, a aula anterior, a aula anterior, a aula anterior, vai começar a ver até buscar a primeira aula. E aí vai ver que vai ter que assistir a primeira para frente tudo de novo, porque o cérebro vai fazer todo sentido fazer isso. Convido a assistir o curso desde o começo. Ah, as jazidas de cobre existentes não são exploradas segundo os desejos do público. Os lucros também são, obviamente, fruto de uma discrepância entre os desejos dos consumidores e as ações dos empresários. Então, os lucros, eu já falou isso várias vezes, mas que fique gravado, né? Os lucros também, os lucros também são, obviamente, fruto do quê? Resultado do quê? De uma discrepância entre os desejos do consumidor e a ação dos empresários. Os empresários descobrem e eles sabem essa discrepância. Essa é o lucro. Se todos os empresários tivessem tido no passado uma perfeita antevisão do atual estado do mercado, todo mundo tivesse estado junto, todo mundo tivesse investido junto, não teriam surgido nem lucros nem perdas. A competição entre eles já teria ajustado no passado, levando em conta a referência temporal. Os preços dos fatores complementares de produção aos preços atuais dos produtos. Mas esta constatação não elimina a diferença fundamental entre lucros e ganhos monopolísticos. O empresário lucra na medida em que consegue atender melhor os desejos dos consumidores do que outros fariam. O monopolista também obtém ganhos monopolísticos diminuindo a satisfação dos consumidores. E aqui a gente encerra a nossa aula, mas é importante entender essa parte com o seguinte: o empresário está querendo fornecer mais e ganhar mais lucro com esse fornecimento. O monopolista não. O mercado talvez nem saiba o que está acontecendo. Mises está dizendo é que quando há o ato empresarial, a sociedade enriquece. Quando há o preço monopolístico. Na verdade, a sociedade não está, eu não vou dizer empobrecendo, mas enriquecendo tanto quanto poderia, graças aos desejos dos consumidores. O que eu faria se eu tivesse que escolher entre vender no preço monopolístico ou vender no preço empresarial? Sabendo que o preço empresarial, que o lucro empresarial é temporário por condição de definição e que o preço monopolístico não, eu não vou ser hipócrita de falar outra coisa que não ter o monopólio de alguma coisa, como eu procuro fazer. Já falei que ninguém vai construir como eu construí. Minha reputação comercial pode ter ficado abalada por conta das pessoas não saberem usar o produto? Sim. Levo comigo para o caixão, meu conhecimento. Eu tenho monopólio de algo que ninguém tem, porque eu nunca coloquei o receituário de como fazer.
Entendeu? Isso é um ponto muito importante. Se um dia eu volto a fazer alguma coisa, eu tenho a questão monopolista dessa situação. Esse é o ponto-chave. Ah, Rodrigo, mas e se começarem a ter robôs para levantar blocos? Melhor para mim. Se eu tiro um dos fatores mais difíceis de lidar, que é o fator específico de produção, a tecnologia embarcada que os outros não têm começa a ficar mais destoante ainda. Sem mais, encerramos essa aula. Espero que motive vocês a fazer o curso de economia austríaca. Até lá!